Bom, prazer estar aqui. Queria começar agradecendo também, né? Agradecendo a Bárbara, a Zoe, o Cauê, a Mariana, todo mundo. Prazer realmente estar aqui. E engraçado, né? Que eu, ouvindo as outras apresentações, né? Fiquei também pensando coisas e acho que uma das primeiras coisas que eu queria dizer, assim, é da minha felicidade de estar aqui por conta justamente dessa confluência, né, e de ver essa temática, né, dos resíduos, da reciclagem, essa perspectiva ganhando esse corpo, né, e construindo esses diálogos interdisciplinares, né, com a arte, com as ciências sociais, com as humanidades, com, né, as visualidades. Então, estou especialmente feliz, né, e grata, então agradeço o convite. Sobretudo porque, né, eu vou contar então um pouco brevemente o início da minha saga com esse tema, assim, né, que começou em 2010, né, quando eu começo a minha pesquisa de doutorado em antropologia. Eu sou antropóloga, esqueci de me reapresentar brevemente, né, Maria Raquel, antropóloga, professora da UERJ. E lá, né, nos idos de 2010, por caminhos tortuosos da vida, né, eu comecei um doutorado em antropologia e eu inculquei, assim, né, decidi que eu queria fazer uma tese sobre lixo. Então, naquela época, assim, era uma coisa assim, não tinha, né, não tinha esse campo. Né, não tinha esse campo, o próprio campo assim, né, do Discard Studies estava começando assim, né, há 15 anos atrás, imagina, né? Então tinha coisas espalhadas, né? Era uma coisa meio difusa mas, né, que eu via assim como uma, sempre fui muito instigada por pensar o lixo, né? Aí a partir de uma perspectiva específica, que é a partir, assim, enquanto um objeto, né? Pensar o lixo, que objeto é esse que circula pelo mundo? O que é isso? Né? O que é o lixo? Então, minha tese, basicamente, ponto de partida, né, foi essa pergunta: o que é um lixo? Quando a gente pensa isso de uma perspectiva, né, antropológica da materialidade. E aí isso dá em várias questões, mas assim, a apresentação de hoje eu vou falar um pouco sobre o que pode ser uma antropologia dos resíduos, né? Que é o que eu tenho feito desde então, né? Ensaiado, investido esforços conceituais, né? Etnográficos, empíricos e também expandindo, assim, né? Vendo esse potencial de interlocução, de diálogo desse campo, né? com as artes, com, né, as visualidades. Eu estou muito feliz de estar aqui. Só que a coisa começa um pouco no objeto, assim, né? Então, por que resíduos, né? Hoje em dia está um pouco mais claro para mim essa ideia, porque pensar o resíduo, o lixo, né? Eu não gosto que tem de razões, né? Mas tem uma conotação moral, estigmatizante, né? Que a gente pode também problematizar isso, saber de onde isso veio. Mas assim, o resíduo enquanto um objeto não é só um objeto material, assim, a garrafinha que a gente bebeu que jogou fora, mas é também pensar enquanto um objeto de análise. Né, um objeto, né, que eu chamo um objeto antropológico, mas um objeto de análise, e aí, né, para qualquer área, eu acho que é um objeto muito instigante, né? E o que eu fui entendendo ao longo do tempo, né, é que isso conforma uma perspectiva, né, uma entrada, assim, né, uma lente, né, que eu acho privilegiada para pensar inúmeros processos, né, para pensar sobretudo a realidade contemporânea, assim, né? A sociedade contemporânea, né? As questões que a contemporaneidade colocam para a gente. Então, basicamente, né, em grandes termos, assim, eu acho que esse campo de estudos é muito favorável, né, para pensar. Então, comecei a pensar nessa perspectiva dos material studies, né, as materialidades. Então, tinham muitas, né, um corpo bem
consolidado, né, de estudos que falam, vamos ver o mundo, então pensar a partir da materialidade mesmo, né, e levar a sério essa perspectiva. E eu comecei a levar a sério isso, né, fui fazer a minha pesquisa, né, lá no aterro de Jardim Gramacho, né, para prestar muita atenção às materialidades. Bom, para onde que vão, né, todas essas coisas? E aí, na época, né, em 2010, era um contexto específico também, né? O Lula tinha acabado de sancionar a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né, a Lei Federal 12.305, criando um grande marco regulatório inédito no país para ter uma política nacional, né, de gestão de resíduos, e é uma política que em vários aspectos foi avançada, né? Incluiu os catadores na lei pela primeira vez, então foi assim, a partir de muita luta, muito diálogo, né, que deu naquela pré-primeira eleição do Lula, os fóruns sociais, os movimentos sociais, toda uma confluência, né? E o governo Lula sempre foi muito ativo, muito próximo, né, da categoria dos catadores, desde sempre o Natal com os catadores. E os catadores é isso, uma categoria muito estigmatizada, né? Mas que ao longo do tempo teve um processo de organização política muito interessante, né? E eu acho especialmente interessante porque isso, né, é um trabalho totalmente fora da chave tradicional, clássica do trabalho, então não são trabalhadores formais, né, mas são mediadores assim, fundamentais de várias cadeias, né, a cadeia da reciclagem, da própria gestão de resíduos, mas também que lidam, então não são nem a sociologia, né, nem o trabalho, a sociologia clássica do trabalho, e nem a sociologia clássica dos movimentos sociais, digamos assim, né, mas que também eles estão lidando com questões ambientais, com as questões relacionadas à cidade, o direito à cidade, com as grandes questões ambientais e também com as questões relacionadas ao trabalho. Então, também uma inserção, né, muito interessante pensar a própria categoria dos catadores, como eles se construíram, se ressignificaram, são atores urbanos, né, fundamentais. Mas até nessa época eu não sabia disso tudo. E eu fui seguindo, né, as materialidades, e também em 2010, além da política nacional, que é isso, eu estava um pouco tateando, assim, porque eu tinha uma dificuldade, mas como é que eu vou assim, fazer uma tese sobre uma coisa, né, que assim, ela está sempre indo embora, né? Está sempre indo embora. Assim, né, o lixo é aquela coisa que está, né, que a gente joga na lixeira e ela está sempre se distanciando. Então, como é que eu vou abordar, como é que eu vou acessar isso? E aí, né, fiquei lá pirando. E aí a decisão foi, não, eu vou ver isso, né? Pensei se daria certo uma coisa em casas, assim, né, dentro das casas. Falei, não vai dar certo, porque ninguém quer saber de lixo dentro das casas. Então, eu tenho que descobrir um lugar onde essas coisas não fossem marginais, né, onde elas estão sempre indo para longe, sendo afastadas e marginalizadas, num lugar onde elas são o centro da coisa, né? E aí foi assim que eu fui parar lá em Jardim Gramacho. Depois também, que aí eu comecei a rodar algumas cooperativas, alguns projetos ligados a ONGs, mas essa coisa do campo, assim, na antropologia é uma questão muito... Onde você vai fazer o campo, como é que você decide o campo, enfim, né? É uma questão o campo. E aí eu não senti muita firmeza nos lugares onde eu rodei várias cooperativas. E aí eu vi, né, o Lixo Extraordinário foi lançado também nesse período, né? Aí eu vi o Lixo Extraordinário, né, e falei, acho que eu vou chegar lá, né? Aí acabei parando lá e então foi lá que eu fiz né, não foi lá no aterro, né? Enfim, depois eu descobri que, né, eu não queria ir para o aterro, porque nem eu vou fazer um trabalho de campo 1 ano, dentro do lixão. Será que é isso mesmo que eu quero fazer? Falei, não, vou para uma cooperativa. Eu fui para a cooperativa ali do lado. Aí depois eu entendi, né, que não tinha nada a ver, que não tinha como pensar aquela cooperativa sem o aterro, que era tudo um grande, né, um grande universo inteiro. Em 2 semanas eu já estava super empolgada para, né, ir logo para o aterro. E é difícil, né? Não é fácil entrar
apesar de parecer esse lugar marginalizado, não é totalmente controlado, né? Tem todo um aparato, né, de gestão de organização que você não consegue entrar assim, e fui parar lá. E aí uma das coisas foi entendendo assim, essa relação dos resíduos com esse campo do visível, assim, né? Porque de várias formas, assim, se a gente for pensar desde a Revolução Industrial, sei lá, para cá, o centro, né, é o processo produtivo, né, são o processo produtivo que dá no mundo do consumo, esse é o centro um pouco, né? E os resíduos sempre existiram, né? Então, é isso, né? A coisa da... Teve até a Carol, né, que falou uma frase pegando essa coisa que é um projeto mal sucedido, né, que é uma falha, mas não é uma falha, né? Assim, isso é discursivamente pensado como uma externalidade, mas o resíduo é parte constitutiva de qualquer processo produtivo, né? E tornar isso algo não discutido e algo invisível, né, é parte dessa política dos resíduos, né, de como a gente fazer determinados assuntos, né, simplesmente irem para debaixo do tapete e não ganharem a visibilidade para não serem problematizados, né, e pensados, e senão acho que a gente teria antes, né, visto o tamanho do problema que essa coisa estava surgindo, e agora que a gente tem a dimensão, né, a gente discute o antropoceno e vê o quanto no conjunto da obra, né, o quanto esse efeito dessa produção desenfreada de resíduos, e não estou falando só de resíduos industriais sólidos, né? Tem toda a produção das indústrias, né? De produtos químicos, agrotóxicos, né? Então, eu estou falando, quando eu falo resíduo, eu falo essa perspectiva mais ampla possível, né? Que vai desde do que é molecular, né? As substâncias químicas que vão interagindo, né? Que vão compondo, vão criando outros compostos, até a dimensão planetária, né? Então a gente pode, eu acho que é um objeto, uma perspectiva, né, privilegiada para pensar, justamente que permite também esse jogo de escalas, né? Que a gente vai ali do micro a uma dimensão maior. Então esse trabalho da tese, né, foi bom que virou um livro, né? Eu tô assim, tem bem poucos físicos, né? Mas eu trouxe esse exemplar aqui para dar aí de deixar um presente para o Lada, que é o livro que deu da tese, né? Em 2015 eu defendi a tese, O Avesso do Lixo, Materialidade, Valor e Visibilidade. Então tem toda essa perspectiva, a gente pensar essas materialidades, tem um investimento um pouco mais conceitual, o que é o lixo, né? E tem um pouco como que esses objetos são coisas que vão, né, tem essa dimensão de ter um potencial de recriação, né? Então são coisas que têm um valor que de certa forma também ficam escondidos ali, e para mim ficou muito claro como através dos catadores, né? Os catadores são realmente uma mediação crucial que é passando pela mão deles ao longo desse circuito, dessa cadeia, que o valor dessas materialidades são recriados. Assim, Isso é importante porque realmente os catadores são muito estigmatizados, assim, né? Eles sofrem muito ainda hoje, mesmo com todo esse investimento político, né? Muito racismo ambiental mesmo, institucional, estrutural, né? Então, legal, todo mundo acha a reciclagem legal, né? Mas na hora de ir lá, né, fazer a contratação e pagar as cooperativas, pagar um valor justo, né? Mas o catador é como se não é caridade, né? Então tem essa coisa, não paga pelo serviço que eles não querem, o pessoal não quer pagar pelo serviço. Olha só que coisa doida, né? Então isso é uma pauta deles há décadas, né? Não é só pagar com lixo, né? A pessoa quer pagar com lixo, paga, não. Né? Eu acho que isso é importante, né? Porque também dá uma perspectiva, assim, de são atores, né, que eles desenvolvem, eles têm um conhecimento muito especializado sobre essas materialidades, né, quem trabalhou nas cooperativas sabe, né, todo um processo de triagem que requer um conhecimento. Achei interessante o mistão, né, que no mistão, na minha pesquisa, né, a definição do mistão é assim, mistão é o final de tudo. No final, o que resta é o mistão. Né, porque você separa os específicos, né, só que tem aquelas coisas ali que ficam ali e que são inclassificáveis, né? Aí é um mistão, né? É o que mistura tudo realmente. Então, assim, acho que
Caramba! Então, então é isso, né? Gente, tá. Então, a partir disso, eu comecei a pensar nessa escala maior, né? Como que os resíduos também são materialidades que têm uma dimensão de produção da cidade, assim, né? A gestão de resíduos, essas infraestruturas, esses atores. E na própria forma como as desigualdades urbanas foram se constituindo, né? A gente pega também, é inevitável pensar a própria história colonial, dimensão, né, colonial nisso, né? A população negra escravizada, né, que fazia a gestão de resíduos, né, e como que essas coisas perduram no tempo, assim, tá? Então fui, né, tem alguns textos, alguns artigos que eu fui desenvolvendo um pouco essas diferentes dimensões relacionadas aos resíduos, à produção da cidade, às desigualdades urbanas, a presença desses colonialismos, né? Então como que isso demarca as diferenças também, né? E a produção de fronteiras também, quando fui expandindo também pensar a cidade a partir dessa dimensão, dessa escala maior, né, para o antropoceno, né, que quando a gente pensa os resíduos como esses agentes, né, não humanos, que estão assim, em atividade, que estão produzindo, que estão criando relações, né, e que estão compondo, de certa forma, um mundo de uma maneira que não é dentro das classificações que a gente aprendeu, e que o resultado disso não é mapeado, assim, é imprevisível, a gente não sabe dessa perspectiva o que essa composição efetiva, né, do mundo criado com os resíduos, né, das formas mais diversas possíveis. Eles estão presentes na gente, eles estão presentes na água, eles estão presentes no ar, eles estão presentes em todos os lugares, né? A gente não sabe o que isso dá, o que isso vai resultar exatamente. Então, porque né, nessa perspectiva eu gosto de pensar os resíduos como esses objetos que são transgressores, né? Eles estão o tempo todo atravessando essas fronteiras conceituais, não só conceituais, mas também materiais, né? Entre os corpos, entre, né, os perímetros urbanos, entre a terra, a água, né? Entre as coisas que a gente considera ali com fronteiras bem definidas, e eles realmente transgridem essas fronteiras. E aí eu acho que é uma boa entrada também para pensar as mudanças climáticas e o antropoceno. Então, tem um artigo, né, que eu, enfim, apresento um pouco esse campo da antropologia dos resíduos, pensando justamente essa agenda, né, como isso coloca uma agenda para as cidades. E eu gostei de pensar assim, os resíduos como uma espécie de, né, epistemologia do antropoceno, né, que é a partir deles que a gente pode rastrear essas relações e entender a composição desse mundo. Isso, né, para apresentar, na verdade, o Residual Lab, né, que foi esse acumulado um pouco, né, de trabalho dentro dessa chave, né, que não tinha muito um campo, né, não tinha um contexto assim, de diálogo lá atrás, então era uma coisa meio... Eu me sentia também meio fora de lugar, meio isolada nessa coisa, né, que tem essa definição da Mary Douglas, né, como matéria fora de lugar para tratar da sujeira. Era um pouco assim, né, que não tem o lugar certo dentro de uma classificação dada, de uma ordem dada, né. E aí, quando eu entrei na UERJ, né, em 2020, eu, né, criei o Residual Lab, né, com outras colegas. Eu coordeno o laboratório junto com a Mariana Cavalcante, né, que também é antropóloga da UERJ, do IESP. E aí, que é um laboratório para ser um lugar institucional onde, de fato, vários projetos, várias pesquisas, tomando essa perspectiva, né, dos resíduos, não apenas dos resíduos, mas das águas também, né? Tudo acaba, né, nas águas, na verdade, né, da Baía de Guanabara. Então, a gente tem desenvolvido pesquisas justamente nessa confluência, né, de questões urbanas e ambientais, né, e também trabalhando com audiovisual, que é uma coisa que, né, que eu trabalho desde a tese, fazendo pesquisa com audiovisual, que tem algumas das coisas que a gente fez, né, o livro, filmes, eventos, né, enfim. E tem também no site, né, do laboratório tem blogs, então tem assim, né, discussões diversas sobre essas temáticas que vão se expandindo relacionadas à sustentabilidade, ao espaço urbano, essas materialidades, questões ambientais, justiça ambiental, antropoceno, etc. E aí eu vou apresentar rapidamente
esse projeto que é o mais recente, que foi lançado recentemente essa plataforma, que é o projeto Águas do Caju, tem uma confluência muito grande, né, de pensar o processo de produção da cidade nessa fronteira ali do centro para cá. O Caju é um bairro também que ninguém dá muito, né? Ninguém lembra que ele é um bairro, a não ser quando morre alguém, as pessoas vão no cemitério, ou então quando a gente está fazendo pesquisa, fala, estou no Caju, fala, meu Deus, quem morreu? Não, calma, né? Porque essa imagem também de um lugar, na verdade a gente foi entendendo como o Caju foi sendo produzido ao longo do tempo, pode ser considerada a primeira zona de sacrifício da cidade do Rio de Janeiro, assim, né? Para lá, foram lá no século XIX, no início do século XIX, os cemitérios, né? As estações de tratamento de esgoto é lá, foi o primeiro aterro, foi o primeiro lixão da cidade, né, na ilha de Sapucaia, oficial. Então é uma pré também história, né, desse processo, como a cidade vai sendo produzida a partir dos resíduos dessas infraestruturas urbanas que são fundamentais para a cidade e como que isso vai também criando essas diferenças, essas desigualdades urbanas. E aí aqui é só acabou, né? Então tá. Então eu deixo o convite assim para passar, né, para vocês visitarem o site aguasdocaju.com.br e também para visitarem o Residual Lab. Acho que eu não botei aqui. Ah, tá aqui. Ah, já mostrei aqui, né? O Residual Lab também é ali residuallab.es.br. Né? Se tivesse mais um tempinho, eu passar um videozinho. Assim, esse projeto Caju tem vários vídeos, né? É um projeto, né, que cada uma desses lugares, né, que tem o Hospital de Doenças Infecciosas, o cemitério, a Casa de Banhos do João, né, a Quinta do Caju, onde foi as primeiras colônias de pescadores, cada ponto desse tem vários materiais, né, arquivos de fotografias históricas, tem vídeos, então é uma plataforma digital, meio um webdoc, né, sobre o bairro, eu convido vocês a conhecerem. Tá. Então o vídeo, né, vai ser o vídeo da minha pesquisa de doutorado lá em Jardim Gramacho, que foi também, né, uma das coisas da pesquisa foi pensar os catadores não apenas como um trabalho, mas essa dimensão política. E ficou muito claro como o Jardim Gramacho não era um lixão qualquer, né? Tinha uma biografia imagética, né? Ele tinha uma relação com as imagens muito forte e eu fui entendendo que a política, o tipo de política catadora que era feita pelos catadores de Jardim Gramacho, também envolvia as imagens em um contexto tenso em que o aterro ia fechar. E minha pesquisa foi acompanhando os últimos 14 meses, né? Que foi o último ano de funcionamento do aterro depois de 35 anos de existência, né? Desde a década de 70. Então, é isso, né? Eu vou passar e desculpa aí o tempo. Tela inteira? Não fica na tela inteira? A tela inteira não fica? Deixa.
Traz os atores, por favor. Vamos lá, vamos lá. E a gente comunica essa preocupação que ao invés de ser pequenos catadores, porque não tem barreira nem pena na noção. Então, como o Júlio fala, a gente sente muito dinheiro para ter uma vida normal, legal, família. Então, nossa vida é um mar de montanha, a gente sobe lixo, desce lixo, vai no lixo, a gente continua uma sobrevivência que é a sustentabilidade sem tirar ninguém. Você está entendendo? Apesar de tudo isso, não tem que fazer essa parte. Acho que eles têm algum direito da gente de dar uma assistência quando isso aqui acabar. Falando que essa rampa tinha a possibilidade de vazar mais ou menos 15 anos de lixo. Como nós vemos tirando material esse canto todo aqui em cima, foi dando espaço para mais quantidade de lixo vazar. Então o clube foi ficando com isso. Então o que acontece? Nós patrocinamos, por exemplo, mais 15 anos de lixo aqui dentro, mais 15 anos. Porque nós tiramos lixo aqui dentro, o material que nós tiramos reciclado, nós tiramos aqui dentro foi abrir mais espaço, entendeu? Para mais lixo jogar. Então, por isso que eles têm alguma responsabilidade com a gente. Primeiramente, qual é o seu nome? Seu nome é? Felipe, seu nome é? Você gosta mais de Felipe ou de Biaca? Então, Bia. Vamos lá, Bia. Então, Bia, me conta que qual a sensação de estar participando do filme? Muito bom, porque a história mas não é se você exibido, no caso, daí as pessoas vão ver lá fora, no caso. Você está orgulhosa de participar do filme ou com vergonha de ser que você vai ficar Se tivesse vergonha lá, eu as coisas, né? Bia, você sabe que a produção teatral lixão está para ser fechada. Qual a sua preocupação com esse lixão? E se você acha que esse filme tem alguma coisa que possa ajudar você na categoria? Mas pode ser, por exemplo, oportunidades, no caso, né, para a gente, os jogadores, uma amostra de emprego também, né? E daqui pode sair mais um pouquinho mais para a gente, né? Isso, e eles não conseguem ganhar um Oscar, porque ele faz uma coisa de ganhar. O Centro do Brasil que chega perto, igual tem outro, né? Como a vida dela chegou e atropelou. Por quê? Porque eles falaram a real. O que acontece de verdade? Como uma criança morreu, o pai da criança morreu. Agora aquilo não é vida real. Quem sabe, não tem esse ano que vem? Esse filme, eu acho que deveria botar mais realismo. Botar a carreira dessa caindo em cima de. Estão matando, né? Mas não tem a tecnologia de uma carreira dessa caindo, matando pessoas que matando a casa todo dia, matando pessoas que matou, e essas pessoas não teve nada. Ninguém sabia o nome dessas pessoas. Vocês deveriam saber que hoje tinha um amor aqui. Não faz um filme real. Meu nome é Negação, tenho 40 anos. Estou já aqui gravado. Vamos lá, Eu e você, melhor. Tem que fazer muito gesto. Eu queria. Se não trabalhar real, você vem fazer, isso é ótimo. A diferença é só essa. E não se assuste, se do nada você vê que a câmera chegou aqui, ignora. Tá bom?
17 para 18 anos. Aí daqui eu trabalhava na Sadia, eu fui mandado embora. Aí meu sogro trabalhava aqui em cima. Aí meus dois trabalhavam uma vez. Aí no primeiro dia eu arrumei R$50, no primeiro dia. Era um mês para ganhar 700. Aí no primeiro dia eu arrumei 600, quem vai saber? Eu comecei a trabalhar. Aí um dia tirava 100, um dia 150, 90, 80. Aí tô até hoje, há 6 anos. Foi assim. Semana ano passado. Dia Agatha Luiz. Aí, um mês eu tinha de lá para ele trabalhar, porque o meu empresário saiu eu tive que ajudar, entendeu? Porque eu tive ela num momento difícil, era menor, entendeu? Eu trabalhei aqui já uns anos já, mas estou escondido com a minha avó, e eu trabalhei ainda tem 30 anos já. Você não acha que a gente não trabalha, entendeu? Quando começamos a bicha aqui. Hoje ele bate em branca. Os cabelos estão pisados. E um tem a mão pelo outro. Eu acho praticamente é a vida. Olha só. Muitas das pessoas eu trabalho aqui, faço o que gosto, faço o que faço, trabalho feliz. Se por acaso um dia a água acabar, o produtor acabar, a pessoa vai ter saudade. Eu tenho que não ficar com saudade. Bom, gente, é isso. É isso, obrigada.